Que bênção, que bênção, que bênção. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Estamos no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Maravilha, grande é o Senhor, e muito digno de ser exaltado, muito digno de ser louvado, muito digno de ser glorificado. Amém? Mateus capítulo 21. Aleluia. Nós vamos ler, irmãos, verso 18 ao 22. Mas abordaremos todo o capítulo 21, tá bom? Mateus, capítulo 21, verso 18 ao 22. Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por estarmos aqui. Eu coloco diante de Ti com toda humildade, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor possa iluminar minha mente pelo Teu Santo Espírito, para que eu fale a Sua palavra com sabedoria e na autoridade do Teu Espírito. Também todos que estão aqui possam compreender a mensagem e receber graça, força espiritual, bem como aqueles que acompanham pela internet. Assim, Deus, nós te damos toda a glória, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Nós oramos aqui com a nossa irmã Zete, levantamos o clamor, intercedemos pelo trabalho lá em 7 de abril, que ali é um trabalho árduo, espinhoso, e as trevas tentam se levantar para intimidar os mensageiros do Senhor. Mas eu creio, como aqui nós vimos nessa palavra, tudo que pedirdes em oração, crendo, receberão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A igreja unida em oração traz grandes respostas. Deus se manifesta, Deus age com o seu poder. Quem é as trevas para ficar diante do Deus Todo-Poderoso? Amém? Então, que nós mantenhamos firmes a convicção da palavra e na vida de oração. Lendo esse texto, onde Jesus amaldiçoa a figueira e ela não mais produz nenhum fruto, ela seca, os discípulos se admiram com esse fato, com esse evento. Aqui nós vemos algo interessante,
e é o que vai nortear todo o capítulo 21 de Mateus, e que isso é uma grande lição e um grande despertamento para nós como igreja, para nós como povo de Deus, para nós que servimos ao Senhor. É um grande despertamento da nossa fé, despertamento da nossa confiança em Deus, e o despertamento para o nosso relacionamento com o Senhor. Esse capítulo 21, ele trata da autoridade de Jesus. E é isso que nós vamos ver, a autoridade de Jesus. Jesus, ele tem autoridade. Ele tem autoridade porque Jesus é Deus. Ele é um com o Pai. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Quando se fala de primeira, segunda e terceira, Pai, Filho e Espírito Santo, isso não significa uma ordem hierárquica, não significa isso. Então, dizer que Jesus é a segunda pessoa está mostrando a essência de Deus, onde Deus, ele tem três pessoas em uma essência. Então, nós vemos que Jesus, que é um com o Pai, tem toda a autoridade e tem todo o poder. Irmãos, essa mensagem é um despertamento para nós, como igreja. E para mais ainda, irmão Lucas Natan, aplicarmos o nosso coração em somente Jesus, em somente Cristo, em somente o Filho de Deus. Isso porque o capítulo 21 vai mostrar que tudo está concentrado no Filho de Deus. Tudo está concentrado em Jesus. E tudo que nós necessitamos, que nós precisamos, está em Jesus. Infelizmente, nós vemos como muitas coisas têm sido estabelecidas e apresentadas para a igreja, para os cristãos. E muitas pessoas que veem essas coisas acabam desviando o foco e perdendo a direção, e se apoiando em coisas e achando que coisas supostamente aparentes, que supostamente possam trazer alguma resposta, na verdade é uma cilada e ilusão de Satanás, pois tudo está concentrado em Jesus, porque Ele é o Senhor. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, a profecia de Isaías sobre o menino que haverá de nascer. E ali há alguns nomes que é dado a esse menino. E diz: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Esse é Jesus, com toda a autoridade, todo o poder, ele que é um com o Pai. Em João capítulo 1, verso 1 ao 3, também declara claramente que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Jesus realizou todas as coisas, toda a criação. Quando nós lemos em Gênesis, capítulo 1, está escrito: Deus criou os céus e a terra. Mas lá em João está dizendo que Jesus criou todas as coisas e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada existiria. A grandeza de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é magnificado. Por isso tudo está nele. E isso é muito importante, queridos irmãos, pois nós não podemos deixar que a nossa mente e o nosso coração seja roubado por informações
ideias que se apresentem colocando outras coisas como mecanismos e meios para recebermos respostas. Muitas pessoas querem a cura, querem a restauração, querem a libertação, querem a transformação, querem resposta financeira, querem bênção, querem paz, querem alegria, querem ter uma vida tranquila. As pessoas, elas querem essas coisas, e muitos que sabem disso, desta realidade, acabam apresentando, de acordo com o problema da pessoa, acaba apresentando meios e mecanismos para que as pessoas fiquem presas no engano, nas trevas e nas coisas contrárias, e coisas que não têm um foco em Jesus, porque Jesus não é o centro, que Jesus não é a prioridade. Por isso, esse capítulo 21, ele nos desperta, ele faz com que nós acordemos e entendamos mais ainda e claramente que Jesus Cristo é o Senhor e que nele está toda a autoridade, todo o poder, e que ele é o Senhor da glória. Desta forma, nós temos aqui nesse capítulo 21 alguns pontos importantes que apresentam a vida de Jesus e a sua autoridade. E nós vamos ver alguns pontos aqui ao longo deste capítulo. Para começar, nós vemos do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 21 de Mateus. Aqui descreve Jesus como Deus eterno e Rei dos reis. E a partir desse ponto, desse início do capítulo, nós vemos o que acontece em todo o resto do capítulo, canalizando a autoridade de Jesus no reconhecimento de quem ele é, o Rei dos reis, o soberano e o Deus eterno. Então, do versículo 1 até o versículo 14, está mostrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal. Quando Jesus, ele já foi em Jerusalém, muitas vezes ele já foi em Jerusalém, mas ali, nesse momento, é a entrada que já está marcando a consumação de todas as coisas, da sua morte e da sua ressurreição. Então, essa é a entrada para a identificação, para o estabelecimento do Rei eterno, do Messias prometido, daquele que Deus havia estabelecido que viria e que cumpriria todas as coisas, que estabeleceria o plano e a vontade de Deus. Então, Jesus, ele entra em Jerusalém, e nós vemos algo aqui muito interessante. Primeiro, é o reconhecimento de que Jesus é o Rei da Glória. E como Rei da Glória, ele manda e desmanda. Ele faz o que ele quer. E as pessoas submetem-se à sua autoridade, ao seu governo e ao seu poder. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele precisava de uma locomoção, de um transporte para entrar em Jerusalém. Então, ele deu ordem aos seus discípulos que fossem à cidade. Eles encontrariam na cidade um jumento com a sua mãe, os dois ali amarrados. E Jesus disse: vá, desamarre e traga-os para mim, para que seja preparado e eu entre em Jerusalém. Mas tem um detalhe: se alguém perguntar para que o que está acontecendo, diga para eles: o Senhor precisa deles e logo trará de volta. Glória a Deus, irmãos, que tremendo! Aqui mostra Jesus, que é o Rei por excelência, o Rei absoluto. E assim foi feito quando os discípulos foram e buscar os animais, e eles tiveram esse ponto importante que Jesus já havia dito, e perguntaram: o que é que está acontecendo? Para que é? Que vocês estão pegando os animais? Não, o Senhor está precisando dele. Então, foi liberado tudo certo, porque todos se submetem à autoridade do Rei eterno, do Rei dos reis,
do Senhor da glória. E aqui é interessante que Jesus é o rei absoluto, porque Jesus, ele poderia muito bem pegar os animais, ficar com os animais e deixar para lá e não devolver. Mas, no entanto, Jesus vê a necessidade das pessoas e, pegando o animal, ele devolve depois aquele animal, a sua compaixão e compreendendo a necessidade das pessoas. Mas é óbvio aqui, ver claramente o poder e a autoridade do rei que governa. Se qualquer outra pessoa, qualquer outro estranho, alguém fosse lá, pegasse aquele animal, prontamente os proprietários iriam para cima, iriam afrontar e iriam combater para que seus animais não fossem levados, mesmo que seja emprestado, mesmo que seja por uma boa causa, mas não conhecem. Mas Jesus, mesmo eles não conhecendo Jesus, mas eles compreenderam a autoridade e o poder do Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor da glória. Também, entrando em Jerusalém, prepararam o animal e Jesus montou e foi entrando em Jerusalém. E as pessoas, elas clamavam. No versículo 9 do capítulo 21, nós vemos a exaltação, a glorificação do Rei dos Reis e do Senhor da glória. Diz assim: a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa é a expressão de louvor para o rei, para a majestade. Todos, quando viram Jesus, a multidão cercou, a multidão se aglomerou, e a multidão gritava: Hosana! Hosana nas alturas! Hosana! Aleluia! Mostrando a identificação de que Ele é o Rei dos Reis e que governa e que está sobre todas as coisas. Porque, irmãos, é algo muito claro e muito compreensivo na Bíblia que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide o seu louvor com ninguém. Ele não reparte, porque não há na terra ninguém que seja digno de receber louvor e de receber glória e de receber adoração. Não existe ninguém que possa receber. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, o Senhor diz claramente que Ele não dará a sua glória, não reparte com ninguém, e não dará o seu louvor às imagens de escultura. Ele é único, Ele é exaltado, e só Ele é digno da glória e do louvor. Mas aqui nós vemos, irmãos, Jesus sendo adorado, sendo louvado e sendo exaltado. Aleluia! A sua autoridade, a identificação da autoridade de Jesus como Rei absoluto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, porque nós servimos a esse Deus, a esse Rei, a esse Jesus, que é soberano, que criou todas as coisas, que tem o controle de tudo, e todos se submetem à sua palavra, à sua ordem e à sua vontade. Por isso, irmãos, nós temos que ter a segurança e a alegria de servirmos a Jesus. Amém. Aleluia. Desta forma, irmãos, identificada ali a autoridade de quem Ele é, o Rei dos Reis e o Deus soberano, o Deus eterno, nós vemos que essa expressão da autoridade de Jesus é estabelecida ao longo do capítulo 21, e nós veremos aqui nesta noite. Na sequência, Jesus, ele entrando em Jerusalém. Qual é o lugar que ele vai em Jerusalém? Onde é que ele vai em Jerusalém? Ele vai no templo. Aleluia, glória a Deus. É a autoridade de Jesus
para trazer a correção, a autoridade de Jesus para trazer a repreensão, aleluia, a autoridade de Jesus para quebrar e neutralizar o engano que estava estabelecido na casa de Deus. Na casa de Deus. Hoje nós vemos no versículo 12 até o versículo 17, Jesus entrando no templo. E quando ele entra no templo, ele vê a bagunça que está, ele vê a perturbação que está, ele vê o engano instalado ali, as pessoas vendendo e comprando, a ganância, a mesquinhez, a usurpação, a usura. Quando Jesus vê aquilo, a sua autoridade, o seu poder, Jesus, ele arrebenta tudo, quebra tudo, sai arrebentando, sai jogando no chão, sai devastando, e ele declara: a casa de meu pai não é lugar de ladrão, não é um covil de lobos, a casa de meu pai é um lugar de oração, aleluia. Meus irmãos, isso é extraordinário, porque nós vemos, Jesus, ele manifesta a sua autoridade, fazendo a limpeza no templo e neutralizando o engano. E a gente precisa entender um detalhe importante aqui nessa passagem, que naquela época, não é que era proibido ou ilegal ou abominável a Deus o comportamento que ali estava acontecendo, da venda dos animais. Não era isso, essa não era a realidade. Porque o que é que acontece? Antigamente, na época do templo da adoração, isso foi estabelecido, porque muitas pessoas que moravam muito longe e tinham que fazer o seu sacrifício, a sua oferta, tinha que trazer o animal de não sei quantos dias de viagem. Então, o animal ali sendo transportado, poderia vir com problema, poderia se machucar, poderia prejudicar, e seria difícil. Então, era estabelecido que aquele dono daquele animal vendesse o animal lá, trouxesse o dinheiro para o templo, e ele comprasse o animal no templo e fizesse o sacrifício. Isso era tranquilo. Só que havia um problema. Eles viram isso e transformaram. Esse que o coração do ser humano é terrível. Eles transformam para o lado ganancioso e começaram a aplicar, começaram a tratar de forma gananciosa, a cobrar mais, a fazer vendas de forma desonesta, começaram a focar não mais na adoração, não mais no louvor, não mais no sacrifício, mas na oferta, no dinheiro, na causa. Então esse era o foco. Então Jesus vê que eles perderam completamente o sentido e a direção, perderam completamente essa realidade. Nós temos uma passagem semelhante a esta. A Bíblia diz que na época do deserto, quando Moisés ele transportava o povo, e o povo havia se rebelado contra Deus, Deus mandou lá serpentes que mordia o povo e todos morriam na mordida da serpente. Então Moisés clamou, o povo pediu misericórdia, Moisés clamou a Deus e Deus mandou a resposta. Deus disse: Moisés, construa uma serpente de bronze, coloque lá no deserto, coloque lá. E todos aqueles que forem mordidos pela serpente, quando eles olhassem para a serpente de bronze, eles não morreriam, eles seriam curados. Então, assim Moisés fez e assim aconteceu. Mas passou-se o tempo. Aquilo que Deus deixou como uma referência para que eles recebessem resposta, eles transformaram aquilo em um Deus, em uma divindade, para cultuar. E assim foi feito. É a mesma coisa aqui que está acontecendo com esse povo. Algo que Deus estabeleceu para beneficiar aqueles que vêm de longe, eles estavam usando como uma ganância. E nós vemos hoje a realidade que está acontecendo hoje. Infelizmente, as pessoas estão focando mais no dinheiro, na questão material, e desprezando o que é absoluto e o mais importante para Deus, que é a vida de oração e a salvação das almas. Infelizmente estão fazendo isso, essa é uma ação de Satanás. Infelizmente quem entra nessa jogada é um Deus que o Senhor, Ele mesmo classificou esta realidade
dessa divindade. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele declarou claramente: não se pode servir a dois senhores, ou há de agradar um, decepcionar o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus e Mamon, não pode fazer isso. Infelizmente estava acontecendo aqui, mas Jesus prontamente repreendeu. Jesus poderia, irmão, ser conivente ou compactuar com aquela realidade e encher o bolso de dinheiro. Ele poderia fazer isso, mas não, ele repreendeu claramente, quebrou tudo, expulsou os cambistas, os que vendiam, e declarou: a minha casa é chamada de casa de oração por todos os povos, todas as nações. E aí nós vemos no versículo 14, Jesus mostrando qual é o propósito da casa de oração, qual é o propósito do templo, qual é o propósito daqueles que se reúnem para servir e adorar a Deus, qual é o propósito, qual é o objetivo. Versículo 14, depois que Jesus fez isso, trouxeram enfermos, doentes, pessoas paralíticas, e Jesus curou a todos. Jesus libertou-os, Jesus trouxe a libertação, a cura e a restauração. E essa é a realidade. As pessoas estavam desprezando, fazendo uma casa de oração, uma casa de covil de ladrões. Jesus quebrou, neutralizou e mostrou qual é a realidade, qual é o objetivo da igreja: se reunir, servir a Deus e desfrutar da graça de Deus. É refletir a glória de Deus e levar cura aos que estão nas trevas, perdidos e aprisionados. Esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo do povo de Deus: levar cura àqueles que estão doentes, levar paz àqueles que estão atribulados, levar a alegria àqueles que estão tristes e levar salvação àqueles que estão perdidos. Essa é a realidade da igreja. Jesus, ele apresentou isso, trazendo cura e restauração. Nós precisamos, irmãos, entender essa realidade. Tudo está concentrado em somente Jesus Cristo. Aqui nós vemos a autoridade de Jesus em repreender a ação maligna e contrária que estava havendo naquela época. Esse é um tema muito atual. Essa é uma realidade muito atual. Infelizmente, nós estamos vendo, parece que essa cena foi transportada para os nossos dias. Só que há poucos que têm essa mesma atitude de Jesus, de não permitir, de não deixar, de não compactuar, de não se relacionar com as coisas que são contrárias ao plano de Deus, com o poder da riqueza, com o poder financeiro, de forma desvirtuada, não de forma real e verdadeira, mas de forma desvirtuada. E é o que acontece, usando o mecanismo da fé para conseguir riqueza, poder, dinheiro. Essa é uma ação maligna de Satanás. Jesus trouxe, com a sua autoridade, repreendeu e mostrou qual é o sentido da casa de oração: é levar resposta, é levar cura. Não só isso, mas o texto que nós lemos no começo da ministração, do versículo 18 ao 22, Jesus mostra a sua autoridade com a figueira, onde ele amaldiçoa a figueira e ela não produz mais fruto. A autoridade de Jesus, ela tem que ser obedecida por todos, tanto animados quanto inanimados, seres animados e os inanimados, aqueles que raciocinam, respiram, se locomovem, quanto aqueles que não respiram e não se locomovem. Não importa, todos se submetem à autoridade de Jesus. Jesus viu a figueira, queria algo para comer, não encontrou. Então Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Automaticamente a figueira secou, a figueira murchou. Mas aqui, irmãos, ele mostra a sua autoridade para nos dar uma grande lição.
que é acreditar na sua palavra, acreditar de todo o coração na palavra de Jesus. Ela é poderosa e ela é eficaz, ela é real e ela é verdadeira, ela não cai em terra. A palavra de Jesus é poderosa. Por isso, ele encorajou seus discípulos a terem essa convicção e esta fé na palavra de Deus. Os discípulos se admiraram, a figueira secou. Então, Jesus mostra para eles que se eles se submeterem, se eles crerem de todo o coração na palavra de Deus, na palavra de Jesus, muitas coisas eles verão, muitas coisas eles desfrutarão, muitas coisas eles testemunharão, muitas coisas acontecerão para a glória de Deus. Irmãos, o que falta muito hoje para a igreja, para nós, é fé. Está faltando muita fé, aleluia, muita fé é o que está faltando. Crer de fato na palavra de Deus, crer de todo o coração que é a resposta. Nós oramos aqui com a irmã Zete, esse clamor, clamando a Deus pela intervenção de Deus, pelo socorro de Deus, pelo agir de Deus, e é oração, é o clamor. Nós temos que crer de todo o coração na palavra. Jesus disse: se vocês crerem, tudo que vocês pedirem será feito. Aleluia, irmãos, glória a Deus. O que é que ele está dizendo? Que nós temos que pedir pelas nossas conveniências? Não, igreja, não é isso. Ele está dizendo que nós podemos, pela graça e ação e intervenção de Deus, cumprir a missão, porque Deus, ele está disposto a agir soberanamente e de forma sobrenatural para que o seu plano seja estabelecido. Aleluia! A figueira, naquele momento, de certa forma, ela estava atrapalhando o plano de Deus. Jesus, o texto diz aqui, ele faz questão de dizer, Jesus estava com fome, ele estava com fome e buscou na figueira algo para comer e não achou, não teve. Então Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. De certa forma, ela não serviu ao Rei dos Reis, que estava cumprindo uma missão, que estava cumprindo a missão de Deus. Então ela foi completamente deteriorada, porque não cumpriu a missão do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, claramente que a nossa oração tem que estar dentro do plano de Deus. Mas precisamos crer, precisamos ter a confiança na palavra do Senhor, pois ela é poderosa, pois ela é fiel, pois ela é soberana. Em Mateus capítulo 8, versículo 26, quando Jesus estava no barco, e os discípulos também lá estavam, e a tempestade se levantou, Jesus estava dormindo, eles foram lá desesperados: Senhor, nós estamos morrendo, vamos perecer, não tem mais jeito. Senhor, acordaram Jesus, e Jesus diz: homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Jesus foi, e a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e acalmou o mar. Jesus, com a sua autoridade, ele declarou que os elementos da natureza se submeteram à palavra de Jesus. Glória a Deus. Essa é a realidade. Ontem, hoje e eternamente, a palavra de Jesus, ela é viva e ela se cumpre. Por isso, a confiança na palavra do Senhor, na palavra de Jesus, a confiança de que o que Ele estabeleceu se cumpre. E Ele nos deu essa bênção para que nós façamos a sua vontade. Ele deu a autoridade para que nós sigamos e avancemos em nome de Jesus. O que é que está faltando? Mais fé. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra, tenha fé em Jesus, acredite de todo o coração.
que a sua oração, que a minha oração seja de fato uma oração daqueles que creem, uma oração fervorosa, uma oração autêntica, um clamor ao Rei eterno que escuta a oração da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. É desta forma que nós podemos fazer missões até os confins da terra. É dessa forma que podemos alcançar lugares difíceis, regiões difíceis, como nesse caso aqui, que os irmãos estão lá atuando e trabalhando, regiões difíceis, porque Deus é poderoso e age no clamor da igreja, no clamor dos filhos de Deus, no clamor daqueles que creem. Aleluia! Se você orasse mais, se eu orasse mais, nós sofreríamos menos. Amém? Se você orar mais, você vai sofrer menos. Amém? Todos os aspectos, todas as áreas. Mostra a autoridade de Jesus. Ele é o Rei por excelência, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Mas aqueles que questionam a autoridade de Jesus, o questionamento da autoridade de Jesus, versículo 23 ao versículo 27. Os fariseus, mestres da lei, chefes dos sacerdotes, eles vieram a Jesus questionar a autoridade de Jesus, indagar sobre a autoridade de Jesus. Então, esses chefes, eles vieram com esse próprio, não era para saber, entender, compreender quem Jesus é, mas é para fustigar, colocar à prova. Não é porque eles queriam essa autoridade de Jesus, queriam conhecer, nada disso. É porque eles estavam com más intenções com relação a Jesus. No versículo 23, do capítulo 21, diz assim: Jesus entrou no templo e quando ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Quem te deu tal autoridade? Qual é essa autoridade que você tem? De onde é que ela vem? Indagaram Jesus, perguntaram a Jesus. Prontamente Jesus disse: eu vou te responder, mas para eu responder isso a vocês, vocês precisam responder uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Pois bem, o batismo de João era dos homens ou era dos céus? E quem era o batismo de João? Se vocês responderem, eu direi qual a autoridade, porque de onde vem essa autoridade que eu tenho. Jesus fez essa pergunta para eles, então eles ficaram com a paz. É o veneno indo para o próprio que está aplicando o veneno, né? Eles vieram com uma pergunta capciosa para tentar pegar Jesus. Aí Jesus disse: não, vou dar fazer uma pergunta a vocês. Se vocês responderem, eu digo que o batismo de João é do céu ou dos homens? Aí eles pararam. Espera aí que a gente vai. Se reuniram. Rapaz, e agora? O que a gente faz? Eles pensam: se a gente disser que é dos céus, ele vai dizer: então por que vocês não creem? Se a gente disser que dos homens, a gente vai cair na porrada aqui, que eles creem que João Batista é um profeta, e a gente vai desprezar João Batista, a gente vai apanhar aqui, vai ser difícil para a gente. O que a gente faz? Já sei, vamos dizer que a gente não sabe. Senhor, a gente não sabe não. Então também eu não vou dizer de onde vem minha autoridade. Não vou dizer para vocês. Essa é a realidade de Jesus. Jesus não precisa explicar a ninguém a sua autoridade. Ela é evidenciada pela sua vida, pela sua caminhada. Ela é evidenciada pelo seu comportamento, pela sua missão. Ele não precisa dar explicação a ninguém. Ela já está evidenciada. É como o diabo veio a Jesus tentando ele: não és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Jesus não precisa dar explicação ao diabo ou quem quer que seja da sua autoridade. Ele, irmãos, não precisa ser identificado por ninguém. A Bíblia diz que ele é.
Ele é, aleluia, glória a Deus. Ele mesmo declarou, ele é. Ele não precisa se identificar a ninguém, glória a Deus. Esse é Jesus, a autoridade absoluta, a autoridade máxima, a autoridade acima de todas as coisas. Por isso, tudo está concentrado nele. A igreja, nós não podemos fugir, perder esse foco, queridos irmãos. Não deixe outras coisas ou qualquer outra coisa vir e tentar tomar o lugar da autoridade de Jesus. Coloque todo o seu coração, tudo que você necessita, a resposta está em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a realidade da autoridade de Jesus. Ele é o Senhor da glória, Rei dos reis e o Deus absoluto, o Deus eterno. E nisso ele fala aqui duas parábolas que mostram a realidade da sua autoridade. Finalizando o capítulo, ele mostra duas parábolas sobre a realidade da sua autoridade. A primeira parábola é sobre aqueles que obedecem à sua autoridade. Essa é a realidade da primeira parábola. E a segunda parábola é a consequência daqueles que não entendem a autoridade de Jesus e que não submetem-se à sua autoridade e quem ele é. Na primeira parábola, ele conta a história de um senhor que tinha 2 filhos e ele deu aos seus filhos responsabilidades. Então ele disse ao primeiro filho: vá trabalhar lá na vinha, vá trabalhar. Mas o primeiro disse: meu pai, eu não vou não. E ele saiu. Quando ele saiu, no meio do caminho, ele: rapaz, eu vou lá. Aí ele foi trabalhar. O segundo, ele de igual forma, disse a mesma coisa: vá trabalhar, vá lá no campo, vá trabalhar. Mas o segundo disse: tá bom, eu irei lá trabalhar. Aí quando ele saiu: não vou lá não. Então Jesus faz a pergunta: qual desses 2 cumpriu a vontade? Qual dos 2? No versículo 30 ele diz: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse que não ia e foi? Foi o que disse que não ia e foi. Esse é que fez a vontade do Pai. Essa é a realidade, queridos irmãos. Então, Jesus segue falando para eles. Eles respondem. O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estarão entrando antes de vocês no reino de Deus. E aí ele diz: porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, pois os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele, não reconheceram a autoridade de Jesus. Ele fala a parábola para mostrar a realidade daqueles que não entenderam, que não creram na autoridade, não submeteram à vontade, à autoridade e à grandeza de Jesus. Por mais que aqueles prostitutas, pecadores, miseráveis, que supostamente são aqueles que não fazem, que não estão obedecendo à vontade, que o pai disse: vá trabalhar, não vou. Essas são essas prostitutas que, ao olhar, são aqueles que dizem o não, mas quando vai na prática, eles se arrependem e reconhecem a grandeza de Jesus. No contrário o segundo grupo, os filhos, aqueles que dizem: eu vou, meu pai, tudo certo, são os religiosos, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, mas quando vai na prática, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você já viu a história do bom samaritano? Essa é a realidade. O viajante que, no meio da jornada, foi surpreendido pelos salteadores. Eles pegaram aquele viajante, roubaram tudo que ele tinha, espancaram o viajante, deixou ele moído. A Bíblia diz que ele estava quase morto e foi jogado lá. E de repente,
veio aqueles fariseus, sacerdotes e levitas passaram. Passou o sacerdote, depois o levita. Quando o sacerdote passou, o levita olharam aquela situação, se afastaram e passaram direto. São esses que dizem: não, meu pai, eu te sirvo, beleza, eu vou fazer lá, Senhor. Não, maravilha, eu vou, é isso aí, eu vou. Aleluia, eu vou, adoração, glória a Deus, aleluia, glória. Mas na hora da prática, já foi. Não tem nada a ver com Jesus. Mas aí veio aquele samaritano, que supostamente é esse que diz: não, não vou não, eu vou fazer não. São esses, e que não supostamente são. Mas quando ele viu a situação, a Bíblia diz que ele olhou, se compadeceu da situação do rapaz. Pegou o rapaz, tratou as suas feridas, colocou no seu próprio animal e levou até a hospedaria. Chegou lá, cuidou daquele rapaz. E quando foi embora, ele disse ao dono da hospedaria: está aqui toda a despesa dele. Eu vou embora. Se ele gastar mais alguma coisa ainda, pode deixar que eu vou cobrir. E cuida dele até ele se recuperar. Essa é a realidade daqueles que disse que não, mas eles na prática, eles entendem a autoridade do Filho de Deus, a autoridade de Jesus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para concluir, esse é tremendo, isso é muito forte, essa é a realidade do presente século. Meus irmãos, é sério, o caso é sério. Essa parte final que Jesus mostra, os lavradores, a parábola dos lavradores, versículo 33 até o final, até o 46. Esse é o retrato da atualidade. Esse é o retrato daqueles que não reconhecem a autoridade do Filho de Deus. Vimos no capítulo, no versículo 1 ao versículo 12, a multidão gritando: Hosana, Hosana ao Filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Reconhecimento da grandeza de Jesus. Ele é Rei dos Reis, Ele é o Senhor, Ele é a majestade, Ele é o Rei da glória. E aí no final ele mostra os ordinários que não reconhecem, que não entendem, que não compreendem quem Jesus é, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. A resposta absoluta: não compreendem. Então ele conta a parábola. Ele diz assim: ouçam a parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Essa é a realidade. Esse que fez a vinha, arrendou, e no tempo da colheita, vou mandar meus servos, que eles vão pegar a minha parte que cabe. A minha vinha está arrendada, a minha parte. Ele mandou aqueles homens lavradores que trabalhavam na vinha, eles viram os servos, e a Bíblia diz que eles espancaram alguns, bateram outros, mataram outros, e ficou nessa situação. Aí o Senhor viu aquela situação e disse: vou mandar uma equipe maior, um grupo maior, para ver se eles vão respeitar. E aí mandou. Eles fizeram a mesma coisa, pegaram, espancaram, bateram e mataram outros. E aí ele pensou: agora eu vou mandar meu filho, eu vou mandar meu filho lá. Meu filho eles vão respeitar, meu filho eles vão reconhecer a autoridade, meu filho eles vão se submeter, vou mandar meu filho. E mandou o filho. Quando eles viram o filho, olha a mente do demônio, das trevas, de Satanás. Quando eles viram o filho, eles disseram: olha quem está vindo ali. Ali é o filho, ele é o herdeiro. Pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos pegar o herdeiro, vamos executar o herdeiro. Executando o herdeiro, a herança fica para a gente. Tomamos posse. Acabou. E aí a Bíblia diz que assim foi feito. Eles pegaram o filho e executaram
com esse pensamento de que ficariam com a propriedade, que ficariam com aquela herança. É isso que eles pensavam. Então, a realidade foi dura para eles, foi triste, foi perversa. No versículo 41, diz assim: responderam-lhes: matará de modo horrível esses perversos e arrendará vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Glória a Deus. Jesus mostra a realidade. O que é que vai fazer com esse pessoal? Serão totalmente exterminados, executados, e a vinha será passada para aqueles que forem dignos. Isso é a realidade do retrato, é uma parábola que Jesus está falando, que conta a realidade daquela época e hoje, porque no final aqui, os fariseus, os religiosos, eles, com tudo que Jesus disse, e finalizando com esta parábola, eles pensaram: tudo isso está falando conosco. Então eles tramaram uma forma de prender Jesus, mas não conseguiram. Esta é a realidade. Eles viram a palavra falando para eles, pois não reconheceram quem Jesus é, o Filho de Deus, o único Salvador, o Messias. Irmãos, aqui é claro, nós temos que entender de todo o nosso coração, somente Jesus, Ele é suficiente, Ele é absoluto, Ele é único, Ele é o Senhor, e Ele cuida de você, Ele cuida da igreja, Ele cuida do seu povo, Ele não precisa de auxílio, de assistência, Ele é suficientemente poderoso para te guardar, proteger, livrar, sustentar e te fortalecer. Ele e somente Ele basta. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele é Jesus, o Filho de Deus. Essa é a realidade daqueles que sofrerão com a sentença de não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, a resposta absoluta. Que nós desfrutemos, irmãos, e que nós entendamos claramente que Jesus, Ele é o Senhor, que Ele é Deus, é o Rei dos Reis, é o Rei da Glória, e que Ele cuida de nós. Em Mateus 28, do versículo 20, a parte final do versículo 20, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está contigo. Amém? Para que temer? Ele é o teu auxílio. Para que desesperar? Ele é o teu socorro. Para que se afligir? Ele te sustenta! Aleluia! Oh, glória! Amém, irmão. Vamos orar. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar. Desfrute dessa autoridade de Jesus na sua vida. Aleluia, Deus. Desfrute da graça, do poder de Deus, da obra de Cristo. Desfrute da sua vida. Amém? Ele está contigo. Querido Deus, soberano Pai, todo-poderoso, Pai, nós vemos aqui na Tua Palavra e reconhecemos, ó Deus, a Tua Palavra. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor, é Deus eterno. Pai, nós cremos isso de todo o nosso coração. Por isso, ó Pai, como o Senhor registrou aqui, se tivermos fé, se crermos na Palavra, se crermos em quem Jesus é, se crermos na autoridade de Jesus, a resposta, ela é clara e evidente. Por isso, ó Pai, nos guarda, Senhor, nos guarda do engano e das ciladas de Satanás,
e de doutrinas falsas. Nos guarda, que o nosso coração esteja única e exclusivamente focado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que o Senhor, Pai, possa manifestar o teu poder, trazendo resposta a todos, ó Pai, que estão ouvindo esta palavra, resposta à tua igreja, respostas a teus filhos, ó Deus. Pai, aqui vimos a tua autoridade, e que o Senhor cuida da igreja. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa atender o clamor do teu povo, o clamor dos teus filhos, e possa trazer respostas para a glória do teu nome, respostas absolutas e eternas, respostas para a glória do teu nome, ó Deus. Pai, nós te exaltamos e te louvamos, Pai. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, dá restauração e sustento, amparo e guarda para a tua glória. E com essa autoridade, do nome de Jesus, o Senhor levante esta igreja, estes irmãos, para ser instrumento do Senhor, para proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho e declarar que Jesus é Rei em todos os lugares, em todos os povos e em todas as nações, em nome de Jesus. Amém! Amém! Aleluia! Você pode dizer, Jesus é Rei! Melhor ainda, Jesus é Rei dos Reis! Aleluia!